Seja muito bem-vindo, família, que nós temos um encontro toda semana e hoje o nosso encontro preparado e você é muito bem-vindo. O nosso encontro de hoje foi preparado para te ajudar a superar os tempos de crise. Então, em tempos de crise, em tempos de ansiedade, é possível superar. E superar como? Se tiver esperança. Este é o nosso tema de hoje. Esse tema é tão importante e se eu fosse você, olha, já manda o aviãozinho, chama mais pessoas para estar aqui conosco, chama as suas amigas, os seus parentes e vem comigo. Mande o aviãozinho, aperte o coraçãozinho e fique aqui conosco nesse nosso encontro para mais um tema transformador. Todos nós precisamos nos transformar dia a dia. E a transformação, ela vem a partir dos conhecimentos que nós adquirimos. Então, diante de casos de crise, de sofrimento, de ansiedade, de depressão, tem um ingrediente essencial. A falta dele vai provocar crises. A falta dele vai provocar sofrimento, pode te levar a um quadro de depressão, a um quadro de ansiedade. E esse ingrediente é a esperança. E é sobre isso que nós queremos dizer hoje. Olha, na nossa vida, tudo muda e muda muito rapidamente. Parece que esses dias eu completei 15 anos, não é verdade? Mas eu lembro quando a minha filha completou 15 anos. Mas parece que está tão próximo, só que não. Então as coisas mudam rapidamente. Dentro de pouco tempo é meu neto que vai completar 15 anos. Imagina quantas coisas mudaram. E sempre que uma coisa muda, sempre que algo muda na nossa vida, e principalmente se for uma mudança brusca, acontece alterações importantes. E essas alterações podem ser alterações físicas ou podem ser apenas simbólicas. Independente se é física ou simbólica, vai provocar algum tipo de sentimento. Como que é isso? Uma transformação simbólica. Tem pessoas que se olham e se acham horríveis. Tem pessoas que se sentem envelhecidas e parece que nem são, mas já sentem envelhecidas. Então, isso traz uma alteração simbólica, uma mudança simbólica. Nem todos estamos preparados para envelhecer, porque quando chega a velhice, tudo muda. E como que você administra essas mudanças com o mínimo de sofrimento possível? Então, as mudanças, sejam elas físicas, sejam elas simbólicas, elas podem provocar uma situação complicada. E essas situações complicadas, elas podem trazer sentimentos de insegurança, de escassez, pode provocar questionamentos. Quantos questionamentos você tem aí dentro da sua cabeça? Questionamentos sobre a vida. Será que a vida é só isso mesmo? Os aspectos da vida, como a sua própria existência. Por que que eu existo? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o meu lugar no mundo? Então, e também outra coisa que é importante, que traz muito questionamento,
qual que é a minha função, qual que é o meu lugar, qual que é a minha função no contexto em que eu estou envolvido. Então, o propósito da vida é o motivo de você estar aqui. E se você não tem esperança, provavelmente o seu olho não está brilhando. O seu olho não está brilhando é porque você está desalinhado com você mesmo. Desalinhado com você, estar desalinhado com o seu propósito de vida. É estar desalinhado com o motivo que você tem na sua vida. Então, para a psicologia e para a neurociência, a crise pode ser compreendida como um momento de sofrimento intenso. Então, toda vez que você tem que encarar uma mudança, isso pode trazer um sofrimento intenso. E esse sofrimento pode provocar uma desestruturação psíquica e social. Então, o seu pensamento pode ficar completamente desestruturado e se ele estiver desestruturado, vai desestruturar todas as outras estruturas da sua vida. Então, em geral, as crises, elas são caracterizadas por distúrbios do pensamento, distúrbio das emoções e distúrbio dos comportamentos. Quer dizer que de repente você está fazendo coisa tão desalinhada com aquilo que você pensa, tão desalinhada com o que você está vivendo naquele momento, que você pensa assim, nossa, o que tem na cabeça dessa pessoa, né? Então, as crises, elas são caracterizadas por esse desalinhamento de pensamento, sentimento e comportamento. Essas crises, geralmente, ela traz insegurança em relação ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã está fora do meu controle. O dia de amanhã está fora do seu controle. Então, o dia de amanhã é imprevisível. Se você não sabe o que vai acontecer e não pode controlar o que vai acontecer, você só tem uma chance de esperar o dia de amanhã sem ficar ansioso. É tendo esperança. Porque esse senso de urgência, esse senso de que alguma coisa está passando de hora, pode te trazer muito sofrimento. Então, geralmente, as crises, elas vêm acompanhadas de uma ameaça de vida. Por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave. E você precisa de tomar decisões, você precisa se posicionar diante daquilo. E as posições que o posicionamento que você vai tomar diante, por exemplo, de um diagnóstico de uma doença grave, muitas vezes está muito fora do seu repertório. Está completamente fora do seu repertório. Você vai ter que caminhar caminhos que você não conhece, que você nunca passou. E nessa hora, bate a insegurança, bate a dúvida, bate os questionamentos. Mas serão mais leves se você colocar em tudo isso o ingrediente da esperança. Então, quando nós estamos diante de situações difíceis, não se esqueça, você precisa do ingrediente da esperança para que a sua vida possa se movimentar, você possa sair da situação que você está e alcançar um nível importante de maior segurança através de cultivar a esperança. Então, no momento de crise, nós precisamos de quê? De estratégias. Estratégias de intervenção. Que estratégias são essas? Estratégias de intervenção em momentos de crise. Primeiro, a gente precisa de alinhar nossos pensamentos, nossas emoções
e nossas atitudes. Bom dia, olha quem está chegando aqui, bem-vindo, bem-vindo, Dayana Guimarães Martins, você é muito bem-vindo. E olha, vai mandando um aviãozinho aí e traga pessoas, mais pessoas, para que nós possamos refletir sobre esse assunto tão importante que é o da esperança. Às vezes você tá tão sem esperança, né? Sem esperança porque você tá no tempo de crise, tá no tempo de crise de saúde, crise financeira, crise na política. Quantas coisas nos levam a entrar em crise? E no momento das crises, nós precisamos fazer uma intervenção. Então, tem comportamentos que nós precisamos adotar para superar os dias de crise. Então, a primeira coisa que você precisa de fazer é entender o momento que você está passando. Qual é esse momento que você está passando? Porque os momentos de crise nos tiram da nossa rotina. E muitas vezes na crise a gente quer continuar fazendo exatamente aquilo que está programado. Mas é crise justamente porque ela chega e acaba com a nossa rotina. Tira a gente do eixo. Aquilo que você precisa fazer, você não consegue fazer mais. Aquilo que você não sabe fazer, você precisa fazer. Então, isso gera o quê? Uma instabilidade na nossa rotina diária. Mas se você percebe que você está em crise, entenda o seu momento. De entender o seu momento, porque para você não ter uma cobrança exagerada em cima de você. E outra coisa que você precisa pensar, né? Cuidar de não ficar envolvido apenas com aquele assunto da crise. Você não ficar pensando só naquele assunto. E aí a gente tem a receita poderosa da palavra de Deus que diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se no momento de crise eu fico pensando só na crise, fico pensando só no problema, vai ser muito difícil eu conseguir sair sem me machucar tanto. Então, a primeira coisa que você precisa cuidar é do seu pensamento. E cuidar do seu pensamento é trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque esperar é um olhar adiante. Quando você olha adiante, você tem uma direção. Se você tem uma direção, fica mais simples o seu caminhar. No momento de crise, o que mais que você precisa fazer para sustentar a sua esperança? É uma rede de apoio. Nunca passe uma crise sozinho. Pelo contrário, busque uma rede de apoio. Se você não tem, busque uma rede de apoio. Você precisa de uma rede de apoio para quê? Para manter os seus planos. Para você não esquecer de você mesmo. Para você não esquecer dos seus projetos. Você precisa de uma rede de apoio. Olha, a própria palavra diz apoio. Você vai se apoiar como pessoa, você vai se apoiar como profissional, você vai se apoiar como filha de Deus, você vai se apoiar como servo do Senhor no momento de crise, para que você não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer, para que você não desista dos seus planos, para que você não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Então, você precisa de uma rede de apoio. E a outra coisa que você precisa ter em mente é que se você está numa crise, as suas atitudes precisam ser repensadas, porque a ação repetida não muda resultado. E quantas vezes nós estamos tão conformados com aquilo que a gente sabe fazer e a gente não quer aprender novas habilidades. Se você não aprende novas habilidades, se você não aprende, você não vai fazer diferente. Se você não faz diferente, os seus resultados continuam o mesmo. E olha que tem uma dica para você. Desejo
não muda realidade. Desejo não muda resultado. Sonho não muda resultado. A única coisa que muda resultado é a atitude. A atitude, sim, muda o resultado. À medida que você vai caminhando em direção ao seu projeto, em direção ao seu plano, surgem novos caminhos. Os caminhos, eles só são descobertos a partir do momento que você caminha. Então, você está em crise? Não pare. Não pare. Visualize o final da crise. Não fica pensando só aqui agora, como que eu estou vivendo, eu estou sofrendo, eu estou desesperado, eu estou no labirinto, eu não sei o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha profissão. Não pare nesse pensamento. Não tenha um pensamento fixo no problema, não tenha um pensamento fixo na dificuldade, mas visualize o final da crise. Depois que tudo isso passar, vai ficar como? Então, cria um quadro desse momento em que você vai estar longe da crise. Então, quando você visualiza, você tem a chance de aprender com a crise. A crise, ela não vem para te fazer sofrer, mas pelo contrário, para te fazer crescer. Então, a esperança é um ingrediente fundamental. Enquanto há vida, há esperança. A esperança só morre quando a gente morre. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Se a esperança é uma pessoa e essa pessoa não morre, Deus não morre. Então, a esperança não morre. Então, tenha isso dentro de você. Tenha a esperança dentro de você. Seja você como pessoa, você como indivíduo ou como sociedade, olha, seja de tal forma, enxergue as coisas de tal forma que as transformações não venham significar para você o fim, não venham significar a morte, mas que as transformações venham a representar crescimento. Se você pensar que na sua crise você tem uma grande chance de crescer, essa crise não vai te fazer sofrer. Claro que tem o impacto da mudança, mas ela não vai te segurar no sofrimento. Então, a esperança, ela está sempre nesse processo de crescimento, mesmo que desapercebida. Mas se você acessar a esperança de forma que essa esperança esteja viva dentro de você e você tenha a condição de dar um conceito para a esperança vai fazer com que o seu caminhar seja mais ligeiro, seja mais leve, seja mais direcionado. Então, se as coisas mudam, não se desespere. E ainda bem que elas mudam. Imagina se eu tivesse como quando eu tinha 10 anos. Não é verdade? As coisas mudam, tudo muda. E ainda bem que mudam. Muitas vezes o medo da mudança tira o prazer de desfrutar hoje. Isso torna a vida sem sentido. Então tenha o cuidado de desfrutar do tempo que você está vivendo hoje. Tenha o cuidado para que a sua vida seja significativa. Então, eu quero te desafiar nesses dias a viver na esperança, independente da situação que você está passando. Talvez você está com um diagnóstico difícil, você está passando por um luto ou por um divórcio, separação, você está passando por momentos de dor, de incerteza, de insegurança, de desesperança. Mas eu quero te desafiar aqui, independente do seu desafio, plante uma semente. Plante uma semente da esperança. Siga em frente, planta uma semente. Você já viu que quando a pessoa planta
quando uma pessoa planta, ela tem esperança? Você só planta se você tiver esperança. Então, a pessoa que planta uma semente, ela fica sempre esperando a chuva, esperando o movimento, esperando a transformação. Então, a esperança é resultado de uma ação. Quando você promove uma ação, você espera que aquela ação traga um resultado diferente, como plantar uma semente. Todas as pessoas que plantam, elas têm uma visão daquela árvore no futuro. Ela tem um objetivo de plantar. As sementes são selecionadas cuidadosamente. Por exemplo, se eu quero uma jabuticabeira no meu quintal, eu já visualizo, né? Olha, depois de todo o processo de transformação que a semente vai criando, vai crescendo, eu vou ter uma árvore frondosa e frutífera no meu quintal. Então, isso precisa representar dentro de nós algo fundamental no momento de crise, no momento de dor, no momento de desespero. Peraí, respira fundo e planta uma semente da esperança. Porque se você planta essa semente, você vai ter algo mais consistente, algo em que se agarrar, algo em que se apoiar. Então, essa semente é para se apoiar no seu futuro. Então, a semente do futuro se planta agora. Então, para ter uma vida significativa, nós precisamos observar esse tripé. A vida significativa, ela é sustentada por um tripé, que é a fé, o amor e a esperança. Então, a fé é a certeza, a esperança é a expectativa e o amor é o que nos fortalece. Olha, a palavra amor quer dizer anti-morte. Então, eu não vou morrer porque eu tenho amor, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé. E se você vive em fé e em amor, possivelmente você tem esperança. E qual é assim o símbolo? O símbolo da esperança é a âncora. A âncora é o símbolo da esperança, porque o barco pode estar ali no meio do mar, a tempestade balançando de um lado para o outro, mas se ele está ancorado, ele está seguro. Então, a esperança, ela tem essa função de trazer segurança, de trazer estabilidade, independente da situação que você estiver passando. Então, o que é o contrário de esperança? Você já pensou o que é o contrário de esperança? Então, desesperança é o contrário de esperança. Então, olha, desesperança. Então, sem esperança, sem crença. Então, se eu não acredito, se eu não tenho quem me apoiar, se eu não acredito em ninguém, eu vou ser uma pessoa sem esperança. Então, outra coisa que é o contrário de esperança é a dúvida. Gente, é tão desesperador viver em dúvida, não é verdade? Porque a dúvida, ela vai te consumindo. Muitas vezes o problema nem é tão difícil, mas se você não souber o que fazer, isso vai te consumir. Porque quando você sabe o que fazer, você já vai lá e faz. E essa atitude, o fazer, gera uma expectativa de um resultado, porque as suas atitudes geram resultado. Então, gera uma possibilidade de um acontecimento diferente. Então, a dúvida, ela mina a esperança. A decepção também mina a esperança, o desapontamento, o desespero. Então, essas coisas nós precisamos perceber dentro de nós, porque se você percebe, você tem a condição de acessar novas fontes. Você precisa de uma fonte para a sua esperança, porque muitas vezes nós estamos apoiados na incerteza, nós estamos apoiados nos medos, nós estamos apoiados nos fracassos. Quem que nunca passou por fracasso?
mas tipo assim, eu tenho que ficar pensando neles, eu tenho que ficar trazendo eles à memória. Se eu trouxer eles à memória, eu vou ficar em dúvida, eu vou ficar com medo. Se eu trago as minhas decepções à memória no dia a dia, isso vai minar as minhas forças de fazer alguma coisa. Então, muitas vezes em momento de luto, né, em momento de falência, de abandono, de solidão, esses momentos muitas vezes ficam alojados na nossa memória, mas que lá na periferia da nossa memória a gente possa deixar essas coisas lá. Lá não tem como eu tirar isso da minha mente, da minha memória, mas eu posso deixar ele no arquivo morto, que não vai ficar ali interferindo na minha rotina para minar as minhas forças para caminhar. Então eu preciso de trazer à memória coisas boas. No caso do luto, que é uma situação muito recorrente, uma situação com frequência aparece. Muitas pessoas pensam assim: nossa, a gente estava planejando uma viagem, mas aí aconteceu essa tragédia, agora essa pessoa não está mais aqui, ela fica ali no luto. Ah, não, então vou deixar de fazer, de seguir o plano, não vou mais na viagem, não vou mais comemorar, não vou mais fazer a festa do Natal. Gente, isso é trazer à memória aquilo que dá desespero, trazer à memória aquilo que traz tristeza, mas não é essa a atitude que nós precisamos ter em relação aos nossos desafios. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança, ela não traz confusão. E é por isso que traz um grande alívio. Porque independente do que você estiver passando, se você tiver esperança, você consegue respirar, você consegue olhar adiante, você consegue viver mais tranquilo, mais feliz, trazer a paz para dentro de você. Então, cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerar sentimentos. E sentimentos é a interpretação. É a interpretação dos pensamentos. Nem sempre o que você pensa está correto, mas se você interpreta de forma que te traz sofrimento, a sua atitude provavelmente vai ser uma atitude defensiva. Você vai querer se defender, você vai querer se autoproteger. E se você tem uma atitude assim, olha o que vai acontecer. Você vai criar um muro de proteção. E esse muro, ele te protege? Te protege sim. Ele te protege, só que também ele te isola. E se ele te isola, você não tem a condição de sair desse momento de conflito, desse momento de desesperança. Então, a esperança é resultado de uma ação. Como plantar uma semente? Se você planta uma semente, você já plantou uma semente? Se você já plantou uma semente, você sabe do que eu estou falando. E hoje nós estamos no início da semana. E se você ainda não plantou essa sementinha que vai te trazer a esperança, que vai sustentar, né, o seu pensamento, que vai sustentar a sua emoção, que vai direcionar as suas atitudes, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você plantar uma semente. Pode ser um projeto, pode ser um plano. Vai lá na sua agenda. Primeiro se coloca você mesmo lá na sua agenda, coloca um projetinho para você e à medida que você vai tendo atitudes em direção à esperança, com certeza seu humor vai mudar, a sua direção vai mudar e você vai ter a chance de entender que as mudanças, elas favorecem o seu crescimento. E nessa força, nessa fé, nessa atitude, nessa clareza, vai e faça valer a pena.